sou 005, ou 5 você pode me chamar como quiser, e seja muito bem-vindo ao 7º episódio do Diário de um Nerd Moderno. Esse é o meu podcast que eu tenho no Spotify, que eu falo tanto sobre coisas do mundo nerd, do mundo geek e sobre desenvolvimento pessoal também. E você deve estar se perguntando, 005, por que você está falando tão baixo? Bom, eu tô falando baixo porque hoje o podcast, infelizmente, vai ter sem ASMR, né? O primeiro podcast que aparece, eu vou ter que falar um pouco mais baixo, por questões realmente, né, de fora do meu controle. Mas não se preocupe que isso não vai afetar muito o episódio de hoje, porque, mesmo falando baixinho, eu vou falar sobre um tema muito polêmico e que é muito presente, principalmente no mundo nerd, por causa que ele atinge a área de jogos, atinge a área de animes, livros e várias outras coisas que nerds costumam fazer. E do que eu tô falando? Eu tô falando da pirataria, que é o nosso tema de hoje. Eita. Bom, para você, né, que não é muito ligado na internet e geralmente para você que não é muito ligado na internet, é um pouco mais novo e talvez esteja um pouco por fora do que está acontecendo, a pirataria é basicamente uma forma de você conseguir alguma coisa que teoricamente é paga, mas você não paga para poder ter ela. Então você baixa craqueado na internet, esse tipo de coisa. Dando um resuminho básico para quem é mais inocente, para quem é mais riquinho e nunca precisou pagar por dando um exemplo para quem é mais, né, riquinho, tem um pouco mais de grana, assim, não precisou nunca, jamais ter que craquear alguma coisa na internet, né? Ah, existe gente para tudo aí no mundo, então não vou dizer que isso realmente não acontece, né? Porque vai que acontece com você. Mas esse tema, ele é um pouco interessante para mim, porque a minha vida toda, eu nunca craquei nada, tá, gente? Eu nunca craquei nada. Só para deixar claro, né? Claro, com certeza. Vocês que estão assistindo provavelmente também não. Mas eu queria falar de alguns livros, jogos e algumas coisas desse mundo um pouco mais geek, né? Que eu vi disponível ali para piratear, mas que eu com certeza tinha comprado antes de piratear de fato, né? Só para deixar bem claro aqui. E cara, eu vou dizer para vocês que pirataria é um mundo muito estranho, porque tipo, você tem tantas e tantas coisas perdidas ali no meio, tem tantas coisas juntas também, e você ficar pensando nisso é muito doido. Mas antes da gente iniciar de fato, eu queria pedir para todos vocês me seguirem nas minhas redes sociais, no YouTube, caso você esteja vendo no Spotify, ou você me seguir no Spotify, caso você esteja vendo no YouTube. Eu também estou no Instagram, no Twitter, no TikTok e em várias outras redes sociais. E agora que a gente já tirou um pouco desse peso das costas, por que não iniciar o tema de fato? Bom, pirataria. Pirataria. Vamos começar falando então sobre livros, porque eu acho que o mercado nacional hoje de livros, não nacional, mas internacional também, ele é muito presente na pirataria. Eu tenho certeza que muitos brasileiros hoje que têm o costume de ler regularmente são ou da elite, né, porque podem comprar todos os livros que eles querem ler, ou, no caso, seria pessoas como nós, né, pobrinhos, que tem que piratear o livro para conseguir ler. O que é um pouco mais complicado, um pouco mais triste, na verdade, mas infelizmente faz parte, né? Porque o mundo hoje, principalmente na questão do Brasil, ele é um mundo muito caro. Todas as coisas estão muito caras, estão supervalorizando. Então, se a gente for comparar o preço de um livro antigamente para o preço do livro de agora, por mais que antigamente ainda fosse caro, hoje os preços triplicaram de tudo, tudo. Cara, sinceramente, eu lembro que eu fui comprar Diário de Banana, eu nem lembro qual livro que foi, mas eu lembro que eu comprei papo por R$ 15, R$ 20, e eu li esse livro em, tipo, 2 dias. Hoje, eu fui procurar na internet alguns livros para ler, por exemplo, o da Seleção, né, que eu até fiz um videozinho pro TikTok. Cara, é muito, mas muito caro. Tipo, é papo de R$ 70 aquele livro. E você fica, meu Deus, eu li através de e-book, né? Eu não comprei o físico. Porque os preços dos livros físicos hoje em dia não tá dando, mano. É muito, muito dinheiro. Você tá maluco? E isso aqui torna um pouco mais triste, porque a gente não tem dinheiro para poder comprar os livros. E os livros estão ficando cada vez mais caros. Então,
como que a gente vai comprar os livros se o preço não abaixa? E como as empresas vão vender os livros aos autores, tanto os nacionais quanto internacionais, vão vender os livros pra gente se os preços só aumentam? Eu também não sei responder essa pergunta. Isso é realmente muito difícil, cara. Porque, cara, eu gosto muito de ler. Opa, corta, corta. E, cara, eu gosto muito de ler, de verdade. Eu gosto de ler pra caramba. Eu acho que ler é um dos melhores hobbies que a gente tem hoje em dia, porque quando você tá de boa, assim, a sua cabeça tá tranquila, a sua cabeça tá muito movimentada, você lê um livro e você entra num mundo completamente diferente do seu, assim. Você entra num mundo mágico, num mundo diferente, num mundo divertido. Eu acho que é até por isso que ler é uma magia pra mim, quase. É quase como um poder que a gente tem de entrar em um universo totalmente diferente do nosso, até um universo mais realista, mas que tenha um romance, alguma coisa diferente. Eu acho que isso me encanta demais. E eu queria ter essa sensação mais vezes com livros mais baratos, né? Mas a gente não tem essa possibilidade, infelizmente. Vai ter que trabalhar para ficar rico e comprar todos os livros e criar uma biblioteca no castelo. É, gente, o que a gente pode fazer, né? É triste essa vida, mas é isso. Realmente não tem muito como a gente seguir em frente, seguir lendo tanto. Tanto que é por isso que o Brasil, eu não sei se vocês já viram essa notícia, mas o Brasil está em um dos piores países com índice de leitura. A gente está lá atrás, eu acho que é o 89º país, alguma coisa assim. Eu vou colocar no videozinho aqui um printzinho nesse momento explicando, né, se é realmente isso ou não. Mas a nossa posição no ranking tá uma bosta. E como que a gente vai ler se a gente não tem nem dinheiro para comprar o livro? Porque o livro tá no mínimo R$ 70, cara. É realmente muito difícil, não dá. Não dá para comprar livro hoje no Brasil. Então, dessa vez a pirataria vai ganhar um ponto. Vamos lá, eu vou trazendo cada mercado aqui e a gente, no final de cada discussão, a gente vai colocando um ponto para pirataria e um ponto para o mercado. Então, agora antes de passar para o próximo, não esquece de fazer, né, o seu comentário aqui embaixo falando o que você acha. Se você acha que é melhor piratear nesse caso, se você acha que é comprar, principalmente livro. Livro é um assunto muito polêmico, porque o pessoal diz muito, né, que o certo mesmo não é você comprar, não é você piratear um livro, principalmente nacional. O pessoal até apoia piratear livros internacionais, mas dizem muito que livro nacional a gente tem que comprar. Eu concordo, mas também tem a questão de quem não tem dinheiro para comprar, amigo, pirateia. Porque não que eu esteja incentivando a pirataria, gente, jamais. Né? Porque eu não posso ser preso ainda, pelo amor de Deus. Mas isso é muito complicado, cara, porque como que você vai ter acesso a um bagulho se você não tem nem dinheiro para comprar? Às vezes o pessoal precisa só manter o dinheiro todo ali para, né, manter a casa funcionando. Como que vai manter a casa funcionando? Comprar um livro de R$ 150. Não tem como. Não tem como fazer isso. Os livros hoje estão muito caros. Então, por isso que o pontinho vai para a pirataria. De novo, deixando bem claro, não estou incentivando nada nesse vídeo, só estou falando minha opinião sobre o que é o mais não vantajoso, na minha opinião. Então, por favor, não me cancele. Não quero ver ninguém reclamando nos comentários, tá? Esse é só um podcast tranquilo falando sobre pirataria. Pelo amor de Deus. Certo? Agora com isso em mente, a gente passa para música. Desculpa, pessoal, tô meio gripadinho, né? Eu acho. Então, se vocês ouvirem uns ranhos no meio do podcast, não se preocupem com isso, tá? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora vamos para música. Música é um assunto um pouco mais complicado, porque antigamente, né, nos anos 2000 tinha um bagulhinho do MP3, se eu não me engano. Eu não peguei essa época, né? Mas tinha um negócio do MP3 que você baixava várias músicas pirata ou que já vinha quando você comprava, se não me engano. Eu acho que da Apple vinha, mas eu não tenho certeza agora. E música é um mercado que deve ser muito mais difícil de piratear, na verdade, né? Porque hoje a gente tem tantos e tantos aplicativos de música, de áudio e até mesmo de vídeo e que passa videoclipe, né? Principalmente o YouTube e o Spotify, eles são dois gigantes nisso daí. Então, eu acredito que hoje é muito difícil você piratear uma música. Tipo, a não ser que você queira comprar um álbum, mas hoje em dia tem uns negócios que o álbum é físico, né? Vem com CD também, então
Eu não sei muito como música se encaixaria no mercado da pirataria, mas antigamente era muito forte. Era um negócio realmente. Você ficava, caraca. Hoje já é um negócio um pouco mais tranquilo, não tem nem por que piratear uma música, a não ser que você queira, eu acho que, baixar para escutar offline, né? Que se não me engano, o Spotify tem que pagar para fazer isso. Mas aí o Spotify é um sem vergonha também, tá? Eu amo essa plataforma, mas que ódio. Que ódio, cara. Todas as funções legais são premium, mano. O Spotify. E nós pobrinhos, o que a gente faz, né? Nós que somos fãs do Brino, né? Seguidores fiéis, pobres, imundos. Não é imundos, não, peguei pesado. Mas nós que não temos dinheiro pra comprar o Spotify Premium. Por que vocês fazem isso com a gente, cara? Por quê? É muito triste, muito triste. Mas então agora eu diria que um ponto foi para pirataria e esse ponto agora vai realmente para a indústria, porque o mercado hoje de música ele não necessita de pirataria. Todo mundo pode escutar música. Música é um negócio muito acessível, diferente do que é a leitura hoje em dia. E também música você pode fazer simultaneamente com outras coisas, né? Você não precisa dedicar tempo exclusivo para aquilo, igual é ler, por exemplo. Então é um hobby que vale muito a pena escutar música. Eu recomendo. Eu recomendo. Eu tô escutando muito mais música do que eu escutava antigamente também. Bom, agora eu acho que a gente vai entrar provavelmente no segundo mais polêmico do vídeo, que seria filmes e séries. Ho. Esse daqui eu acho que é provavelmente um mercado hoje mais propenso assim à pirataria, porque hoje a gente assiste muito mais filme série do que antigamente, né? Depois que surgiu as plataformas de streaming e tudo mais, principalmente por causa da Netflix, Amazon, Disney, HBO, as gigantes que a gente tem hoje, e algumas outras que também foram morrendo no meio do caminho, né? É Pluto TV. Deixa um segundinho de silêncio pela Pluto TV, pessoal. Mas, cara, realmente é uma coisa que a gente começa a raciocinar, assim. Porque hoje tem realmente. É muito mais acessível assistir filme do que antigamente, né? Você não precisa pagar uma grana pra ver videocassete. E só que o problema, mano, é que hoje parece que tudo tá tão mal estruturado, porque primeiramente, eu odeio esse negócio de pagamento mensal que você precisa fazer. É tipo uma conta de luz, conta de água, para poder assinar uma plataforma de streaming. Tipo, que coisa esquisita. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que eles deveriam achar alguma outra forma de você fazer um pagamento ou você pagar um dinheiro e ter um acesso vitalício para a plataforma, né? Mas se fosse assim, eu sei que o aplicativo de streaming realmente iria perder toda a magia que ele tem, todo esse negócio que ele possui hoje em dia mesmo, por causa que não faz muito sentido isso. Porém, a gente tem que olhar alguns outros fatores também, porque os filmes e as séries, eles, eles são importantíssimos. Eu acho que quem realmente não assiste filme sério porque não gosta de ficar muito tempo sentado assistindo alguma coisa, ou pela questão de não ter tempo mesmo, né? Porque é muita. Cara, tem muito filme sério por aí. E eu conheço uma pá de gente que pirateia filme sério porque paga um aplicativo de streaming muito caro. E você fica, meu Deus, todo mês pagando ali. É tipo uma conta de luz reserva, cara. Não vale a pena. E ainda tem que pagar um monte de aplicativo de streaming porque não tem todos os filmes e séries reunidos em um só aplicativo. O que também não faz sentido. Por que, tipo, todas as empresas de streaming elas só não se juntam só? Putz, ia virar um monopólio, né? Mas seria muito legal se todas as empresas de streaming só se juntassem assim de uma vez e elas colocassem todos os filmes e séries delas juntas. Totalmente juntas, assim, de uma vez, ali para todo mundo assistir. Pô, cara, isso ia ser espetacular. Você tá maluco?
o tanto que poderia colocar assinatura R$ 100 por mês, mas todo mundo ia pagar aquele negócio, porque ia ter um monte de filme junto, juntíssimo assim. Aí, em vez de ficar pagando R$ 200 em 8 diferentes para poder assistir filmes e séries específicos. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Cara, pela Netflix, hoje eu tô mais esperando Stranger Things, né? Que eu quero muito assistir, eu gosto muito de Stranger Things. Mas tinha lá o lançamento do Stranger Things, né? Eu não lembro se eles lançaram mais alguma coisa que era pra acompanhar em série mesmo, maratonar. Mas tem isso. Aí a Prime tinha Invencível e Roda do Tempo. Roda do Tempo é uma série que eu gosto muito, mas eu nunca escuto ninguém falar sobre. É uma série muito boa, inclusive. Mas tem Invencível, que tem lançamento, né, toda temporada. Aí tem o que a HBO tinha. O que a HBO tinha? Hum, eu acho que a HBO. Eu vou me dizer que aquela série do Duna lá que eu tinha começado a assistir também, talvez eu faça um podcast só sobre filmes e séries específicos, mas a gente vai conversando um pouco sobre isso. E aí chega agora na Disney, que tava lançando o Demolidor, então vai lançando um monte de coisa junto, assim, só que em aplicativos diferentes. Aí você tem que gastar, você lá, o brasileiro médio, tem que gastar R$ 200, R$ 300 no aplicativo de streaming, sendo que poderia ter tudo junto só. Ou só pagar pirateado. É realmente revoltante, cara, porque não faz sentido, mano. Isso daí é ponto para pirataria, porque por mais que os aplicativos de streaming realmente eles deem um bagulho a mais, né, pra gente, tipo, uma facilidade no acesso, você recebe menos vírus, né, por estar pirateando, não que eu tenha experiência com isso. Receita Federal, calma, calma. Mas realmente é uma parada que faz a gente pensar, né, mano? Porque e se a gente criar um aplicativo só, tipo, um só, que tem tudo? Ia ser pirata, né? Eu ia ter que pagar direitos para todo mundo. É muito caro. E a gente vai chegar agora no último ponto desse podcast, desse episódio, né? Porque é um que vai atingir muito a comunidade nerd. Eu tô falando dos jogos. Jogos, cara, eu acho que é o ramo, assim, mais forte da pirataria hoje. Por mais que filmes e séries sejam muito fortes, eu acho que jogos são mais ainda. Porque a gente tem a questão de nem todo mundo tem máquinas boas para jogar, e isso inclui tanto celular quanto notebook, PC, qualquer outra coisa. E tem a questão também do dinheiro para comprar os jogos, porque você pode ter, sei lá, um PlayStation 5 na sua casa, mas você vai pagar R$ 200 no jogo. Vamos supor que você é uma pessoa muito privilegiada. Você tem um PlayStation 5 na sua casa e no PS4. Você vai pagar mesmo R$ 250 no jogo de lançamento? Tudo bem que se você tiver isso, você provavelmente deve ter condição, né? Mas, mano, é muita grana, é muita grana. É uma grana que você fica, meu Deus, cara, isso não dá. Não dá. É uma grana muito pesada, assim. Porque primeiramente que hoje em dia jogar um jogo muito longo já é difícil, né? Por causa do tempo. A não ser que você passe todo o tempo que você não está trabalhando jogando, realmente vai ser uma parada, vai ser tranquilo, mas para quem não tem tempo nenhum, você pagar R$ 250 no jogo, provavelmente vai demorar o ano todo para jogar ele. Não vale nem um pouco a pena, na minha opinião. Não vale nem um pouco a pena. É muita grana desperdiçada em jogos, assim, porque os jogos hoje estão muito caros, mano. Tipo, não existe mais aquele negócio de jogo de R$ 10, R$ 15, a não ser que esteja em promoção, mas aí você tem que ser sortudo de pegar na hora. Por exemplo, eu acho uma promoção, na verdade foi meu primo achou, e ele que me mostrou essa promoção que o Minecraft estava simplesmente por 10 centavos. Um jogo de R$ 40 no celular. No celular, um jogo de R$ 40 no celular. Tava 10 centavos na promoção. E olha que foi um rolê para fazer isso daí. Né? Não é algo tão natural, na verdade. Então, se a gente começar a analisar essas coisas, cara, tem muita coisa que não tá valendo a pena, não tá batendo. Por isso que eu acho que pelo menos 80% das pessoas que jogam os jogos, principalmente no Brasil, elas pirateiam, porque não tem condições de você pagar R$ 250 num jogo e ainda correr o risco desse jogo ser ruim. Imagina, você paga tudo isso no jogo, você joga ele por 2 horas e odeia ele. Mano,
ou você joga por tantas horas que você passa, assim, do limite lá da devolução, você começa a odiar aquele jogo e não pode devolver. Você perdeu R$ 250 ali, perdeu horas da sua vida jogando aquele bagulho que não vai valer nada. No final de tudo não vai valer nada. A pirataria, cara, a pirataria realmente eu acho que é por ela que tantas pessoas conhecem tantas coisas da nossa cultura pop hoje em dia, né? Que seriam os livros, os filmes, séries, desenhos, jogos. Então realmente não tem como não ter pirataria hoje no Brasil, por mais que seja um crime, muitas pessoas fazem, porque, cara, realmente se você não fizer, como é que você vai ter acesso a essas coisas da cultura se você não tem dinheiro para poder pagar por essas coisas? Tudo bem, que lá tem aquele negócio, né? Por exemplo, vou puxar um assunto, um argumento do teatro. Uma peça de teatro geralmente parece ser um negócio elitista, né? A gente sabe que tem lugares e lugares, né? Tem lugares que são peças, as peças de teatro são gratuitas, tem lugares que a peça, o ingresso seria 10, R$ 15, tem lugares que a entrada é R$ 150, é uma paulada. É um bagulho elitista. Mas por você não ter pagado, acha que teria o direito de entrar naquela peça de teatro e assistir? Não, você não teria esse direito. E provavelmente uma peça que o ingresso custa R$ 150 é uma peça muito, muito, mas muito bem mais produzida, uma das melhores do Brasil, para, né, realmente valer por todo esse preço. Diferente de uma peça que seria gratuita. Então, a gente entra meio que nessa dualidade, né, nesse questionamento. Será que realmente as pessoas terem acesso a essas coisas através da pirataria é algo justo? E eu acho que depende da situação. Por exemplo, num livro, e principalmente pela questão dessas coisas, por mais que sejam pessoas que produziram essas coisas, eu acredito muito que, principalmente se for em relação a algo internacional, as pessoas deveriam pensar na possibilidade da pirataria. Não estou incentivando a pirataria novamente, pessoal, pelo amor de Deus. É, mas realmente eu acho que quando a gente vê essa questão de fato, né? Essa questão de fato da pirataria, dela abrir, expandir a possibilidade de coisas que a gente pode consumir do mercado internacional, eu acho que a pirataria deveria ser sim levada em conta. Agora, quando é o mercado nacional, a gente deveria tentar dar uma segurada, tipo, pô, tentar economizar uma grana ali para comprar alguma coisa, porque, cara, não tem muito como você se arrepender de ter apoiado o mercado nacional, entendeu? Tipo, ter apoiado pessoas do mundo nacional mesmo. Por exemplo, o jogo do Cellbit. Eu pensei, cara, será que eu piratei esse jogo? Só que eu resolvi juntar uma grana minha mesmo e comprar por causa que eu sou muito, muito fã do Ordem Paranormal, do projeto, né, Enigma do Medo e do Cellbit em si. Então, para mim foi realmente recompensador, né, gastar o meu dinheiro, porque depois que eu tive toda a experiência com Enigma do Medo, eu joguei esse jogo por umas 25 horas, eu acho. Eu gostei pra caramba de jogar aquele jogo. Não, acho que bateu até 30 horas, mas eu tenho que ver na Steam depois. Valeu totalmente a pena essa experiência de ter comprado. Eu soube que eu apoiei ali o mercado nacional, eu ajudei de alguma forma a fazer esse jogo ser mais vendido e receber o reconhecimento que merece. Da mesma forma que tem livros nacionais que não são muito lidos e que, caso você compre, você vai ser uma das pessoas que vai estar incentivando aquele autor a continuar publicando, principalmente se aquele autor for bom ou, né, for mediano, mas aí vai melhorando com o tempo. Então, a minha opinião é, olha, se você quer piratear, pirateie. Se você não quer piratear, não pirateie. A gente não pode ficar dando pitaco na opinião dos outros, mas o que eu acho em relação ao mercado internacional, tanto faz. Aí não tem problema não. Agora, em relação a nós brasileiros, as nossas produções nacionais, o ideal seria não piratear, seria realmente pagar, caso você tenha condições. Se você não tem, cara, vale mais a pena piratear do que realmente você não ter acesso àquele negócio que pode te trazer até uma outra perspectiva de vida, como várias vezes eu já senti lendo livros, lendo é, animes, né, lendo mangás, lendo várias coisas diferentes, ouvindo música, assistindo filmes e séries. Então, isso foi a minha opinião. Então, se você tem uma diferente, não se preocupa, tá tudo bem, a gente tá tranquilo.
existem vários pontos positivos e negativos nessa relação, né, da pirataria, mas isso não invalida que você que não tem acesso a essas coisas não possa ter, né, realmente não possa ter aquele conteúdo que a pirataria pode oferecer para você. Então, a gente sempre tem que considerar as nossas possibilidades e não ficar julgando se alguém pirateou ou não alguma coisa e não ficar enchendo o saco dos outros, principalmente, né? Eu acho que esse é o principal recado desse vídeo. Não enche o saco dos outros se você não concorda com isso. Se você não concorda, problema seu, amigo, né? Vamos ser bem sinceros. Mas eu acho que é isso que eu tinha para dizer aqui para vocês. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Eu sou o 005 ou 5, você pode me chamar como quiser, e seja muito bem-vindo ao Diário de um Nerd Moderno. Eu tô um pouco tímido ainda com a câmera, mas a gente vai se acostumando a gravar desse jeito, né? Tchauzinho, pessoal, e me sigam em todas as redes sociais.